Olá, sou a professora Jéssica e hoje a gente vai ter uma aula então sobre português, né? Uma aula mais voltada então para revisão de conteúdo, né? E para facilitar aí a realização de trabalhos e provas. A gente vai começar falando então sobre as classes gramaticais, né? A gente tem aí um universo de palavras no nosso idioma e a gente tem aí esse universo, mas cada palavra tem, né, suas funções, né, elas têm as suas características. Então a gente agrupa por classes gramaticais, né, como substantivo. Né? O substantivo é aquela classe de palavras que tem a função de nomear, né, dar nome aos seres e às coisas. Né? E dentro então dessa classe a gente vai encontrar subclasses, né, que são substantivos comum, próprio, primitivo, derivado, simples, composto, coletivo, né, que são aí outras ramificações, outras especificações desses substantivos, né? Então, a gente vai ter ali, por exemplo, no substantivo primitivo, né? São aquelas palavras que têm a função de dar nome a algo, né, que existe ali por si só, que não vem de nenhuma, não depende de nenhuma outra palavra para existir, né, diferente já do substantivo derivado, que são palavras que precisam de outra palavra para existir, né, elas derivam de um outro substantivo, como é o caso da palavra jornal, né, o substantivo jornal ele é primitivo. Agora, jornalista, jornaleiro são palavras que derivam então deste substantivo primitivo. O coletivo, falando brevemente sobre cada um, né? O substantivo coletivo, ele é um substantivo ali singular que indica uma coletividade de seres, né? Seres de mesma espécie, de mesma característica, né? Seres afins, como no exemplo de estrela e constelação, né? A palavra constelação é um substantivo coletivo porque indica, né, um grupo, né, uma coletividade então de estrelas. Substantivos simples, então, são aquelas palavras, né, que utilizam os substantivos que utilizam de apenas um léxico, diferente do composto, né, que vai ter dois ou mais, como no exemplo, né, a palavra cachorro, apenas um. Quando eu digo cachorro quente, eu já tenho aqui dois, então é um substantivo composto, porque eu tenho aqui dois elementos, né? Depois ainda falando sobre o substantivo comum, né, e substantivo próprio, substantivo comum, né, ele faz referência ali ao grupo de palavras que tem a função de dar nome a seres de mesma espécie, seres comuns, né? Quando eu digo a palavra cadeira, né, eu tenho ali um ser que ele é comum, né? Eu tenho várias cadeiras e elas têm têm suas características em comum, né? Então é uma palavra comum, né? Diferente de nome de pessoas, nome de ruas, de lugares, né? Que são substantivos então próprios. Outra classe então de palavra que a gente vai estar vendo são os artigos. Resumidamente, então, os artigos são aquelas palavras que têm a função de definir, né, ou indefinir um ser, determinar ou indeterminar, né? Artigos definidos é o, a, os ou as, né? E já os artigos indefinidos, uns, uma ou umas, né? Tem diferença quando eu digo o menino saiu para comprar um lanche e quando eu digo um menino saiu, né? Então aqui eu tenho o menino, aqui eu estou determinando o indivíduo, né? E quando eu digo um menino, eu não tenho aqui um menino em específico. Então essa é a diferença entre esses dois tipos de artigo. Outra classe gramatical, então, é a dos adjetivos, né, que são aquelas palavras que têm a função de atribuir característica a um substantivo, né? Então, eu vou ter ali adjetivos como novo, velho, querido, querida, né? São adjetivos que atribuem característica a um substantivo, né? Quando eu falo a cadeira está velha, aqui eu tenho uma característica sendo atribuída então ao substantivo cadeira.
Pronomes, então, são palavras que acompanham o nome, né? Ou seja, acompanham ali o substantivo. Então, a gente vai ter ali subclasses também de pronomes, os pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos, pronomes indefinidos, né? Que são, então, essas palavras que vão estar acompanhando o nome. E a classe, então, dos verbos, né? Os verbos, eles também têm subclasse, né? Os verbos, eles podem, então, indicar um estado, podem indicar um fenômeno da natureza ou uma ação, né? Quando eu digo eu estou cansada, eu estou feliz, né? Esse verbo, o estou, está me atribuindo então ali, está me indicando um estado, né? Quando eu digo chove muito nesta semana, eu estou trazendo aqui, né, no verbo uma ideia de fenômeno da natureza. E quando eu digo corri para pegar o ônibus, né? Então aqui eu já tenho uma ação. Lembrando então que os verbos eles vão flexionar em número, em pessoa, em tempo, modo e voz. Tá? E para conjugar então um verbo, a gente precisa ter conhecimento dessas flexões verbais. Né? Por exemplo, ali um número, né? Ou seja, em singular e plural, em pessoa. Eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa verbal. Por exemplo, eu tenho a primeira, segunda e terceira pessoa no singular, primeira, segunda e terceira pessoa no plural. Em um tempo, né? Seja presente, pretérito ou futuro. Os modos, a gente tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Trouxe aqui então um exemplo de conjugação verbal, né? A gente tem ali o verbo amar, lembrando que amar está no infinitivo, né? O infinitivo é uma forma nominal do verbo, né? Aqui eu não tenho o verbo conjugado, ou seja, eu não sei quem ama, eu não tenho essas pistas, né? Diferente de quando eu digo amo, né? Aqui ele está conjugado, né? Eu sei que é eu que amo, tá? Então aqui amar terminado em ar, então é da primeira conjugação verbal. Então aqui vamos conjugar, né, no presente do indicativo, né? Temos ali a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu e ele, nós, vós e eles, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Retomando aqui, lembrando o que são, né, esses modos verbais. O modo indicativo, ele vai indicar uma constatação. O subjuntivo vai trazer a ideia de dúvida, né, de questionamento, incerteza, hipótese. E o modo imperativo, então, ele indica uma ordem ou um pedido. Falaremos também sobre os advérbios, né? São as palavras que modificam, que andam junto com o verbo, né? Ou com o adjetivo, ou até mesmo com um outro advérbio. Né? E eles são classificados em modo, intensidade, em tempo, lugar, negação, afirmação e de dúvida. Selecionei aqui alguns exemplos para cada um. No exemplo, estava andando depressa por causa da chuva. Aqui eu tenho o advérbio depressa, né? Ele está trazendo um modo, a ideia do modo como estava andando, né? Para o verbo andar. O modo como ele andava, né? Poderia ser devagar também. Depois ali, ele trabalha demais, né? Esse demais traz a ideia de intensidade. Depois, o livro está embaixo da mesa. Então, esse embaixo está indicando onde, né, está esse livro, trazendo uma ideia de lugar. Ontem tivemos uma reunião, né? Ontem traz a ideia de tempo, quando que foi feita essa reunião. Depois, provavelmente irei ao banco. Então, aqui um advérbio de dúvida, né? Talvez eu vá, eu não sei, eu não tenho uma certeza, né? Eu não tenho, não é uma afirmação e nem uma negação. Trazendo, então, uma incerteza para o verbo ir, né? Talvez eu vá. Temos a classe gramatical também dos numerais, né? Indicando, então, um número ou uma quantidade, é um numeral cardinal, indicando uma ordem ou uma classificação, é o cardinal, o numeral ordinal, trazendo uma ideia de multiplicação, é o numeral multiplicativo, e trazendo ideia então de fração, né, é o numeral fracionário, como aqui nos exemplos.
Eu comprei 2 maçãs. Aqui a palavra 2 indica a quantidade, né? Um numeral cardinal. Infelizmente, Marcos ficou em 10º lugar no concurso. A palavra 10º indica classificação, é o numeral que indica classificação, né? Que é o numeral ordinal. Leandro pagou o dobro que deveria, né? Então, esse dobro traz a ideia, né, de multiplicação. Tá? É um numeral, então, multiplicativo. Ela comeu metade da laranja. A palavra metade, então, traz a ideia de fração, né? Uma parte de um todo. Por último, então, falaremos sobre a classe das preposições e das conjunções, né? Preposição é aquela classe de palavra que tem a função de ligar termos, né? Exemplos aí de preposições: a, ante, perante, com, em, de, entre, né? São palavrinhas, então, que vão ligar termos, lembrando disso. Depois, então, as conjunções. As conjunções, elas vão ligar orações, estabelecendo relação de sentido entre as orações. Vou falar, então, um pouquinho sobre crase, né? A crase é aí um conteúdo um pouquinho mais complicadinho por vezes, por falta de conhecimento do que é realmente a crase, né? A crase nada mais é que a soma da preposição a com o artigo a. Então, eu tenho ali o resultado de um a craseado, né? Ou seja, eu vou ter ali a situação que vai pedir uma preposição a e vou ter uma palavra, né, ali feminina. Aqui já está algo bem importante, né, que a gente já exclui aí várias possibilidades. Quando eu tenho, então, palavras masculinas, eu não vou utilizar o artigo a. Então, aí a gente já vai ver que não vamos usar crase antes de palavras, né, de modo geral, antes de palavras masculinas. Na junção, então, da preposição a com pronomes demonstrativos, a gente também vai ter o uso de crase, como na junção do a com aquele, a com aquilo, como no exemplo: Maria referiu-se àquele cavaleiro de terno cinza. Aqui eu não precisaria escrever Maria referiu-se a aquele. Então, para não fazer isso, né, a gente tem ali o uso de crase, né, somando ali os dois as. A gente vai ver que a gente usa também, né, crase na indicação de horas exatas, como eles chegaram às 7 horas, né? Então eu vou ter ali o a craseado antes do horário. Por último, então, a gente vai ter crase também antes de palavras que indicam modo ou maneira, como adoro bife à milanesa, a maneira, a moda milanesa. Então aí a gente também vai ter o uso de crase. Vocês podem retomar ali na apostila, tem toda essa explicação, outros exemplos que vocês podem estar analisando e utilizando aí como um reforço para a prova, tá? É um conteúdo bem importante que vocês vão encontrar lá. Por último, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o emprego, né? O uso dos porquês, que é algo bem complexo, digamos assim. A gente tem aí várias dúvidas, às vezes, acerca disso, porque a palavra porquê, ela é dita sempre da mesma forma. Então, por isso que a gente tem, às vezes, dificuldade na hora da escrita, né? Quando eu estou perguntando uma coisa, eu vou falar porquê. Quando eu respondo, eu vou dizer porquê. A gente não tem essa indicação de porquê separado, porquê com acento, né, refletido na nossa fala. Então, automaticamente a gente vai ter aí certos problemas, certas dificuldades na hora de empregar corretamente na frase. Mas sabendo desses detalhezinhos aqui, não tem erro, né? A gente precisa sim memorizar e estudar isso, que depois não tem como errar. Por exemplo, o porquê separado, ele vai ser utilizado para perguntas. Já o porquê separado acentuado, eu vou utilizar ele também para perguntas, mas lá no final da frase. Como no exemplo, você chegou atrasado, por quê? Então esse porquê, ele é uma pergunta e está no final da frase. Eu vou utilizar ele separado e com acento. Depois, o porquê junto e sem acento, ele é para resposta. Vou dizer, eu cheguei atrasado porque perdi o ônibus. Né? Esse porquê aqui, ele é trazendo ideia de resposta. Então, aqui eu vou utilizar ele junto e sem o acento.
Por último, então, o porquê junto e com acento, que traz a ideia, então, de motivo, de razão, né? Eu estou substantivando o porquê, né? Então, eu vou ter ali o uso do artigo o na frente, geralmente, o porquê. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, eu não entendo o porquê de tanto atraso, né? Então, aqui, o porquê, eu posso substituir pela a razão, o motivo, né? Então, esse porquê, quando for utilizado para esse fim, ele é utilizado, então, junto e acentuado. Tá? Retomem também que esse é um conteúdo bem importante para a prova. Desejo a vocês um bom trabalho, uma boa prova e até a próxima etapa.